Oi pessoal, tudo bem? Como prometido na aula de hoje, de 17 de fevereiro, nossa segunda semana de aula remota, vamos aqui trabalhar um pouco das questões da lista de exercícios. Eu vou utilizar a minha ideia é Eclipse, então no Eclipse a gente vai criar um projeto Java. Veja que ao acessar o menu New, ele já aparece aqui o Java Project, mas se não aparecer, você vem aqui em outros e faz a busca do seu Java Project, certo? Tá ele aqui, Java Project, um projeto Java padrão. Coloca o nome do seu projeto, por exemplo, lista exercício 01. Veja que já existe uma lista de exercício 01 desse aqui. Deixa eu botar a lista de exercício 001. Dou um finish aqui. Ele vai pedir para eu criar um módulo info. Eu não quero criar. Criei aqui a minha lista de exercício. E posso criar aqui. Também vai ser bem interessante a gente já ter essa prática de criar uns pacotes para dividir nossas classes. Isso aqui futuramente vai ser importante para quando a gente trabalhar com orientação a objeto. Então já se acostumem a trabalhar com esses pacotes. Então vou criar aqui o pacote, vou chamar de lista 1, né? Porque se a gente quiser outras listas aqui, colocar aqui, vai ser interessante que fica tudo em um arquivo só. O primeiro exercício da lista, em vez de exercício 1, ele é bem conceitual. Ele questiona a você o que é de errado no código abaixo, né? Olhando assim de primeira a gente vê que não tem nenhum problema. Veja que eu crio uma classe, não defini ela como pública, mas não tem problema, porque ela pode não ser pública e não ter trocas de mensagens, né, com alguma outra classe. Então não tem nenhum problema nessa parte de compilação. Tem um método principal, que como a gente já conversou, é aquele método que dá o início à execução do seu programa. Ele também não tem nenhum problema de sintaxe. Veja que tem o public static void main com os parâmetros string args. E eu tenho uma instrução de imprimir uma mensagem chamada seja bem-vindo ao Java. Teoricamente, olhando de primeira, a gente não vê nenhum problema, mas ele vai dar um erro, porque em Java, o nome do arquivo que você salva, veja que eu salvo aqui teste.java, ele precisa ser o mesmo nome da classe. E isso a gente consegue visualizar de uma maneira bem automática no Eclipse. Então a gente não se atenta a esse problema. Então quando eu venho aqui e crio uma nova classe, veja que eu vou criar o nome da minha classe. É importante que esse nome seja em letras maiúsculas. Veja que ele é programa teste. Então quando eu criar aqui o nome da minha classe chamada programa teste e também incluir meu public static void main, veja que a minha ideia, ele já cria a minha classe, programa teste, mas normalmente a gente não se atenta ao nome do arquivo. Tá vendo aqui? Programa teste.java. Então, o nome da classe precisa ser o nome do arquivo. Se eu modificar aqui, vamos modificar aqui para vocês verem o erro que vai dar. Cadê o rename? Source. Cadê o rename, pessoal? Deixa eu dar um F2 aqui. F2, então rename, vou chamar de teste. Finish. Veja, type list, finish. Veja que ele já vai dar erro. Então, quando eu for compilar esse arquivo e executar, vamos ver o que é que vai dar aqui. Nada, né? Deixa eu dar um sysout aqui. Sysout teste. Então, quando eu executar aqui, veja que ele funcionou. Por quê? Porque automaticamente ele já mudou aqui, o nome da minha classe. Tá vendo? A sua ideia já tem isso automático. Então, deixa eu mudar aqui o nome da classe para programa teste para a gente simular esse erro. Veja que ele já encontrou o erro, tá vendo? Então, por quê? The public type programa teste must be. Então, must be é porque deve é obrigatório, é um verbo do inglês que obriga você a realizar alguma coisa. Então, must be defined. Então, o nome da sua classe precisa ser o mesmo nome do seu arquivo. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que o nome da classe precisa ser o nome do arquivo. Claro que a gente não vai se atentar a isso, porque nossa ideia
vai gerenciar isso pra gente. Mas caso futuramente você tenha esse item em um processo seletivo, em algum edital, em alguma coisa, você já tem ciência de que o nome da sua classe precisa ser o nome do seu arquivo. Beleza? Então, esse é o erro desse exercício 1. O exercício 2, veja que o exercício 2 foi aquilo que a gente viu hoje pela manhã, que é o incremento. Veja que esse incremento aqui a gente chama de pré-incremento, porque está antes da variável, e aqui pós-incremento, que está depois da variável, né? Então é aquilo, z é igual a mais x. Então quando eu digo isso aqui, que z é igual, deixa eu criar uma outra classe aqui, certo? Vou criar aqui uma questão 02, Public Static Void Main. Então quando eu digo isso aqui, ó, tá vendo que ele já criou aqui o nome da classe questão 02? Então quando eu crio aqui, ó, crio 3 variáveis, int x, y, z, e digo que x é igual a 10, y é igual a 3 e z é igual a mais x, veja que a operação de atribuição, ele não tem um valor, ele tem uma outra operação. Então, por ele ter uma outra operação, eu preciso primeiro fazer essa operação para depois atribuir. Então, esse aqui foi aquele caso que a gente conversou hoje pela manhã, que primeiro eu faço o incremento e depois faço a atribuição para quem? Para a variável z, certo? Então, eu faço primeiro o incremento. Qual é o conceito de incremento? Pego o valor anterior, incrementa com a unidade. Então, no caso, x era 10, x vai virar 11. E depois eu atribuo. Z também vai ficar 11. Então, nessa linha 11 aqui, se a gente imprimir aqui o valor de x é igual a quanto? Deixa eu botar tudo junto aqui. E z é igual a quanto? Você vai verificar que x e z eles têm o mesmo valor, certo? Então, ó, x é igual a 11 e z também é igual a 11, certo? Eu vou apagar esse teste aqui porque está dando erro no meu projeto, só para a gente visualizar que o nome da classe precisa ser o mesmo nome do arquivo, não esqueçam isso. Deixa eu executar aqui novamente, pronto, agora sem o errinho. Veja que x igual a 11 e z igual a 11, certo? Agora, se ele tivesse z é igual a x mais, veja que logo depois da atribuição eu tenho o quê? Uma variável. Então, eu faço primeiro a operação aqui de atribuição. Então, nesse caso aqui, que está z igual a x mais, primeiro eu faço o quê? Primeiro eu faço a atribuição para z e depois faço o incremento, certo? Então, z é igual a x, então z vai virar quanto? 10. E depois eu faço o incremento. X, conceito, é o valor anterior dele, somado uma unidade, 10, 11. Então, nesse caso, o z vai ser 10 e o x vai ser 11. Vamos executar? Executar, olha, x 11 e z é igual a 10, certo? Então, essa questão 2 é aquilo que a gente trabalhou. Faz o restante. Trabalha também aqui, ó, com essa operação de atribuição e operação que a gente também viu hoje, e façam vários testes para vocês pegarem realmente o conceito dessas operações que inicialmente são simples, mas são importantes para a nossa caminhada. Alguns erros aqui na questão 3, então aponte os erros. Então vamos lá procurar os erros, né? Então, alguns erros. Primeiro erro aqui, ó, public class. Então, a classe, palavra reservada do Java, precisa ser com letra minúscula. Então, a gente já viu, já achou nosso primeiro erro. Public static void main, ok. Int x e y, estou declarando uma variável, ok. Double z, declarei uma variável, mas está com erro, está faltando o que aqui? Ponto e vírgula.
certo? X igual a 23, estou pegando o valor inteiro atribuindo a x, ok. Z é igual a x, veja que eu estou pegando um valor x que é inteiro e colocando em z, certo? Isso aqui, ele faz uma conversão que a gente chama de conversão implícita. O que é isso? Ele pega o valor que está em x, que é 23, e transforma para double. Vai ficar 23.0, porque o ponto flutuante, a parte fracionária, não tem um. Porque eu estou em uma variável inteira, então ele faz essa conversão, ele vai ficar 23.0. Z mais igual a 2, operação com atribuição. Qual é o conceito disso? Eu pego o valor de Z e atualizo ele com a quantidade que eu estou solicitando. No caso, o processamento é um processamento de adição. Então eu pego 23, não esqueça que é ponto zero, mais 2. Ele vai ficar o quê? 25. 25.0. Na linha y igual a z, z é quanto nesse momento? 25.0. Veja que 25.0 é fração, é número quebrado, é ponto flutuante. E eu quero colocar em y, que é o inteiro. Então 25.0 transformando para inteiro dá o quê? Eu pego só a parte inteira, que é 25. Crio uma variável L igual a A. Veja que isso aqui já dá um erro. Por quê? Porque variável do tipo char é um único caractere com aspas simples. Eu estou trabalhando com aspas duplas. Aspas duplas é string, certo, pessoal? É uma cadeia de caractere. Então aqui é aspas simples. E aqui veja que eu estou tentando imprimir primeiro com system com S minúsculo. Isso aqui já é um erro também desse código. Eu estou tentando imprimir o valor de x dentro de uma cadeia de caractere sem fazer a concatenação, sem fazer a união. Então eu preciso concatenar o valor de x que está entre aspas duplas mais a variável, porque senão ele vai compreender que esse x é apenas texto, é apenas um caractere dentro dessa cadeia. Beleza? Então esses são os erros dessa questão 3. Questão 4. Então, questão 4, veja que ela é um pouco mais elaborada. Vamos ver o que vai mostrar na tela, né? Então, class com letra maiúscula, muda aqui para letra minúscula para poder ele funcionar. Public static void main, tá tudo ok. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, veja que eu estou criando aqui uma variável do tipo string nome, passando o valor correto. String sobrenome também passando o valor correto. Não esquece de nome de variável colocar nomes significativos para você saber o que aquele dado é. Então você consegue compreender. Estou criando aqui duas variáveis. Veja, uma variável inteiro, idade do pai, e uma variável inteiro, idade da mãe. E já inicializando ela com 0. Perfeitamente possível declarar duas variáveis na mesma linha através de vírgula. Estou criando uma variável ano, colocando o valor 1975, perfeito também, sem problemas. Estou criando uma variável idade e já colocando o conteúdo dela usando uma operação, veja, 2008 menos 1975. Então estou pegando uma idade a partir desse ano, 2008, com a idade, com o ano que está com esse valor 75. Veja que aqui já começa a ficar um pouco mais interessante, que eu estou fazendo uma atribuição com operação. Qual é o conceito de atribuição? Eu pego a variável e processo com o valor. Só que o valor aqui agora não foi um valor simples. Veja que nesse foi um valor simples. Eu peguei z, o valor que tem z, e somei mais 2. No caso aqui, eu vou pegar a idade do pai e somar mais o quê? Mais algum retorno que vai ter dessa outra operação de idade mais 28. Peguei a idade da mãe, disse que a idade da mãe vai ser a idade do pai menos 8, ou seja, ela é 8 anos mais nova. E depois eu fiz aqui a minha impressão. Veja, systemout.println, nome concatenando com as minhas variáveis de string, perfeitamente normal. E systemout, veja que está sem o ln. Então eu quero que vocês façam esse teste sem o ln para vocês verificarem o que acontece sem usar essa ln, que é uma nova linha. Então já dei a dica aí para vocês fazerem essa parte. Beleza? Então essa aí está a nossa primeira questão, nossa primeira correção de 1 a 4 aí para vocês
terem essa noção. Daqui a pouco eu retorno com mais outras, com as outras correções.